Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Nós devemos sempre, quando se fala em buscar o reino dos céus e a sua justiça, em primeiro lugar, e todas as demais coisas nos são acrescentadas, o tempo é do Senhor. Um dia como 1000 anos como um dia. A principal promessa, enquanto aqui estivermos a respirar, é as mansões celestiais, aonde nem mesmo a morte nos separa do amor de Cristo. Falamos da segunda morte, porque a primeira todos enfrentarão, até mesmo quando sobrevier aquele grande dia que é o fim, aonde tudo se encerrará como uma explosão no piscar de olhos. A diferença sempre é que há aqueles que são sepultados e há aqueles que os anjos o levarão, onde a palavra diz que a ceifa, que são os escolhidos juntamente com os ceifeiros, que irão herdar as regiões celestiais. Sabemos também que as provações, as tribulações, as aflições são momentâneas e passageiras e nem se compara com aquilo que há de se vir, aonde o Senhor sempre nos concede os refrigérios. Não há tentação que sobrevenha que não podemos suportar. Assim Ele nos ensina. Por isso, quando estamos com a alegria do Espírito, o nome escrito no livro da vida, aquilo que o Senhor está a nos conceder no dia a dia, o pão nosso de cada dia, nós não importamos, estamos sempre no pouco, compartilhando. A palavra diz e se cumpre: sobre o muito te colocarei, foste fiel. Assim como aquele que é infiel no pouco, no muito também ele é infiel. A palavra diz: ai daquele que um dia foi de condição humilde e alcançou a prosperidade e está a ultrajar o Criador por oprimir, por estar passando de passo largo quando vê os pobres nas suas necessidades e não ajudando o próximo. Assim como muitos que por ambições pessoais e egoístas, na verdade a palavra diz que iriam matar o seu próximo, achando que estão prestando um culto a Deus. Nós demonstramos que é possível em vencer o inimigo sempre na benevolência. Não usamos de maledicência. A ira e a vingança é do Senhor. Mas nós empunhamos a palavra do Espírito, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, e permanecemos sempre na benevolência. A espada que fere, nós cingimos a cintura. Cingir a espada, a cintura ao herói, e antes empunhar a espada do Espírito, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque daqueles que perseveram, dia após dia, revestidos da armadura de Deus, a verdade, que é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam confiança e permanecem dia após dia, não por si, mas através daquilo que tudo
opera e executa, cingindo os lombos com a verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, a paz que excede todo o entendimento, uma mentalidade guardada em Cristo, um coração sendo santificado e purificado por meio da verdade, que é uma água pura, viva, revitalizadora, que purifica o interior, transformada no vinho, faz expiação pela culpa dos pecados. E ainda ouvindo aqueles que têm ouvido o Espírito e perseverantes, sempre acatando as suas advertências, que fazendo analogia como ramos da videira, a poda, mais frutos ainda produzem aqueles que permite. Assim a palavra diz. Nem todos iriam produzir a mesma quantidade de frutos. Alguns produziriam 100, outros 60, outros 30. Sempre por um, porque ninguém pode produzir os bons frutos por si mesmo. Somente através da árvore boa, a árvore da vida, que nos concede os frutos. E nós alimentamos deles ainda, compartilhamos para aqueles que queiram usufruir dos seus frutos. Lembrando que quando se fala em alimento espiritual, assim como se entra pela boca o alimento que sustenta a carne, sai no esgoto, o alimento espiritual entra no ouvido, se compartilha, assim como aqueles que ouvem e estão sempre buscando o discernimento para discernir os espíritos e não dar crédito a qualquer espírito. Examinai se o espírito procede do Senhor, porque desde aqueles tempos têm surgido muitos falsos enganadores, ludibriadores. A palavra diz que ainda que ficasse atento aos sinais, fariam até mesmo fogo cair do céu por sinais ilusórios, que não é de admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Mas nós somos daqueles que a sinceridade no coração, não justificamos a si mesmo. O Senhor é aquele que nos conhece e nos justifica, e perseveramos dia após dia, sempre anunciando a verdade e usufruindo da verdade, porque essa constância é necessário tempo, é necessário dispor, estar disposto a estar buscando, assim como praticando esta verdade. Tem que ser uma constância, onde são muitos anos, renúncia da própria natureza humana e buscando não a própria vontade, mas a vontade do Senhor. E Ele é aquele que nos sustém e nos fortalece. Ele é aquele que nos direciona. Ele é aquele que nos capacita. Ele é aquele que firma os nossos passos, a fim de que a conduta seja com a intenção de coração daqueles que subirão para Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, a nossa mãe que é do alto e é livre, e perseveramos não por si, mas dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sem ele nada do que tem havia sido feito. Ele é o elo da perfeição, aquele do qual nós o confessamos publicamente todos os dias de boca, e demonstra-se pelo bom proceder, segundo os frutos do Espírito, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, a temperança,
é sempre a piedade como fonte de alegria, entrando sempre no regozijo do Senhor, acatando sempre a vara da disciplina, e assim perseverai.